Salve, salve, meu cabeçudo, salve, salve, minha cabeçuda. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom multiverso para você. E hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo sobre urbanização. Vamos só fazer uma lembrança, uma leitura do que foi falado na aula anterior, no vídeo anterior, que é a introdução de urbanização. Até o final do século XVIII, mais ou menos 90%, 85%, 90% da população de cada sociedade vivia no campo, era uma característica comum. A partir do século XVIII, a partir desse processo que se inicia no final do século XVIII e todo o século XIX, que é o processo de urbanização mediante a industrialização, a gente começa a ter uma saída do homem do campo e uma mudança radical para as cidades, em decorrência dessa revolução industrial, dessa primeira revolução, que, como foi falado no vídeo anterior, se inicia na Inglaterra. A mecanização do meio rural é um fator que vai fazer com que a população do campo migre para as cidades, é o que a gente vai chamar de êxodo rural, e essa migração vai provocar o primeiro fenômeno urbano, o primeiro processo de ocupação urbana, o primeiro amontoado urbano. É bom recordar que nós falamos no vídeo passado sobre cidades, o conceito de cidade, o conceito de cidadania. E esses conceitos, muitas vezes, eles não são recordados e até nos dias de hoje não são trabalhados, não são desenvolvidos de maneira correta, tá? Toda vez que a gente fala desse processo urbano, a gente tem que lembrar, tem sempre que deixar na nossa mente que vai decorrer dele uma série de transformações nesse papel da cidade. E essas transformações, elas estão ligadas de maneira direta à questão econômica de cada país. A forma econômica do país gestar, observar as suas cidades e as suas áreas rurais. Esse processo econômico, gradativamente, ele vai sendo alterado e a gente vai vendo uma concentração cada vez maior de atividades econômicas nas cidades e uma redução das ações e das pessoas nas áreas rurais. Então, o que é que a gente acaba vendo dentro desse conceito que diz respeito à urbanização? A gente tem uma mudança estúpida no ritmo de vida, uma aceleração desse processo de ritmo de vida, que passa justamente a fazer com que a população, condicionada a esses fatores, ela comece a se deslocar diariamente de um canto para outro, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para as atividades de lazer, mas esse deslocamento, essa movimentação, ela é muito grande, ela é contínua e ela se torna comum. Nesse espaço urbano, a gente tem uma facilidade ainda maior dessas relações de disponibilidade. Então, nós vamos correr com muito mais facilidade, vamos encontrar com muito mais facilidade a questão alimentícia, a questão do vestuário, das roupas, medicamentos, os eletroeletrônicos, os serviços, né? Prestação de serviços, escolas, hospitais, transportes, clubes, serviços do dia a dia, cabeleireiro, barbeiro, tá? A ideia de divertimento, como eu já falei duas vezes aqui, as locadoras de automóveis. Então, a gente tem um maior deslocamento e uma maior facilidade de circulação de pessoas dentro das áreas urbanas, o que é completamente diferente numa área rural. E aí é bom a gente recordar, existem áreas rurais e áreas rurais. Existem espaços rurais que são muito, mas muito rurais, naquilo que é mais forte da palavra. São pessoas que têm uma forma de vida, uma construção social bem mais lentas se comparadas ao processo de uma cidade, aos trabalhos, às atividades de uma cidade. E existem áreas rurais que são mais próximas de um conhecimento urbano, porque vivem, trabalham, condicionam-se a esse conhecimento urbano. Mesmo estas apresentam uma velocidade, um time diferente de quem vive num espaço urbano. E mesmo aqueles que vivem em áreas urbanas apresentam diferenças na velocidade. É lógico que se você está num grande centro urbano, de uma grande cidade, de uma megalópole,
ela vai ser a sua forma de enxergar o mundo, a velocidade de relação do mundo vai ser completamente diferente de uma cidade grande, no quesito de sua regionalização, do seu espaço, da sua visão de entorno. Atualmente, quando a gente pensa numa identidade urbana e a gente olha para, por exemplo, a questão das comunicações, das telecomunicações e dos transportes, a gente vai ver que existe uma forte integração entre o espaço rural, espaço de campo e as cidades. Então, você vai ter uma relação maior. E quando a gente se prende, por exemplo, à questão das comunicações, filmes, notícias, entretenimento como novelas ou como programas de auditório, propagandas que são transmitidas pela TV, elas vão ser vistas com muito mais facilidade e elas são incorporadas dentro desse processo urbano, só que no espaço rural, certo? Esse espaço rural e esse espaço urbano, o que é que acaba acontecendo com eles? Eles vão se completar. E dessa complementação, nós temos a chamada relação de interdependência. Um precisa do outro. Mas, contudo, porém, todavia, se no passado, até a década de 70, vamos estender um pouquinho, até a década de 80, a cidade necessitava do espaço rural, na atualidade, isso mudou por completo. Hoje, o meio rural precisa, e precisa muito, do espaço urbano, certo? Então, isso tem que ficar gravado no seu cabeção para que você não possa estar esquecendo dessa realidade. Com a urbanização, minha gente, vão aumentar os fluxos de mercadorias, vão aumentar os fluxos de pessoas, fluxos de capitais, fluxos de informações, tanto no espaço de uma cidade, como entre as diversas cidades. As cidades, em particular, elas acabam concentrando universidades, centros de pesquisa, editoras, séries de jornais, séries de televisão, séries de rádio. São grandes produtoras, difusoras de informações, são grandes coletoras de informações, e essa interligação, elas vão estar ligadas ao papel literal dos meios, jornal, televisão, por aí vai, como também dos transportes. Essa relação, ela é extremamente importante. Aí a gente vai agora para essa ideia de hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? O próprio nome, ele já pode ser separado, já pode ser reorganizado. Hierarquia, ela vai dando um patamar de importância, uma ordem de importância. Tá? Então, toda vez que eu for falar de uma hierarquia urbana, eu vou estar atento às características existentes naquilo que tem grau de importância maior ou menor em relação a uma cidade. Nessa formação urbana, o que a gente tem que estar muito atento é a estruturação, é a organização hierárquica, como ela acontece e quais papéis vão ser desempenhados por todas as cidades que se organizam socioeconomicamente dentro desse espaço, seja ela na região, seja ela no país, seja ela no que diz respeito ao mundo. Nós temos uma hierarquia, uma organização. As metrópoles, elas vão concentrar a maioria das atividades econômicas, geralmente essas atividades nos campos secundário e terciário, indústria, prestação de serviços e comércio. Tá? Então, a gente vai ter, dentro dessas áreas de metrópoles, sedes administrativas, sedes de empresas nacionais, filiais ou sedes de empresas estrangeiras, quando alguma empresa acaba se mudando do seu país de origem e vai para uma outra grande metrópole. A gente vem vendo muito isso em relação às grandes empresas que saem dos Estados Unidos e estão migrando para a China e para países da Ásia. Vão concentrar as maiores universidades e faculdades, os principais centros de pesquisa, portos e aeroportos, além de equipamentos telefônicos, sedes e redes de energia, grandes fluxos de pessoas, movimentação de mercadorias o tempo todo, movimentação de capitais, de informações e de serviços. Tudo isso atrelado, preso à ideia das metrópoles. Toda vez que eu falar de uma metrópole, eu tenho que entender que essas cidades, elas se relacionam e atuam de maneira bem mais intensa no que diz respeito à economia global.
ela vai fazer a diferença. O seu trabalho, a sua gestão enquanto cidade faz a diferença. Então, ela vai ter uma importância, seja na sua região, seja no seu continente, seja no mundo como um todo. Essas metrópoles ou megalópolis, elas vão atuar de maneira direta. Para essas grandes cidades, sempre vão convergir uma grande quantidade de fluxos de pessoas e de turistas, sejam pessoas e turistas do próprio país, sejam pessoas e turistas de outras partes, de outros espaços do planeta. Se eu pegar o Brasil, por exemplo, as duas grandes cidades que mais se destacam nesse fluxo de mercadorias, de informações, de turistas, de pessoas, são Rio de Janeiro e São Paulo, sendo este a segunda, São Paulo, a principal sede no que diz respeito às grandes metrópoles brasileiras. Ela tem papel fundamental nesta questão de metrópole internacional, de metrópole global, dentro daquilo que é a América Latina, a América do Sul. Tá? Só que esse papel desempenhado por São Paulo, ele acaba não sendo único nas Américas. Nós vamos encontrar, por exemplo, cidades mais importantes, como Nova York. E se a gente vai andando, vai caminhando no restante do mundo, vai aparecer Londres, Paris, Tóquio, outras cidades que vão estar tendo esse destaque, essa potência, muitas vezes ou igual ou maior que São Paulo. E aí a gente chega nessa ideia de rede, essa rede hierárquica, essa organização urbana, ela se dá por alguns fatores. A urbanização, minha gente, ela vai sempre observar as características de uma sociedade. Como se originou a sociedade e como se origina essa rede de comunicação urbana, essa rede de relações urbanas. Então, é um sistema que está sempre integrado, está sempre conversando um com o outro. Sempre são cidades que se conversam, cidades de grande, médio e pequeno porte, locais ou até cidades maiores, metrópoles ou cidades gigantescas. Elas sempre vão estar conversando, sempre vão estar se orientando, sempre vão estar vendendo produtos e comprando produtos umas das outras. Então, essa estruturação, ela já vai dando um peso para a ideia hierárquica. Uma rede urbana, uma rede de espaço hierarquizado, ele sempre vai ter como influência a questão econômica, a questão política, a questão cultural. E dentro dessa ideia cultural, a gente sempre vai ter que estar atento à questão da tradição, da religião. Por mais que a gente diga que não, são fatores que vão pesar. Ou de uma polarização que uma ou mais metrópoles acabam exercendo sobre as cidades pequenas, sobre as cidades médias e sobre as cidades rurais. Isso tem que ficar sempre guardado, marcado, grifado no seu cabeção. Essa organização, essa relação de poder, de hierarquia, ela vai ter continuidade. Ela começa na metrópole, ela vai tendo continuidade nas cidades médias e ela vai seguir até as cidades menores, as vilas. Então, essa ideia de hierarquia e de importância, ela sempre vai ser observada. Você vai ver que existem dois tipos apresentados de hierarquia urbana. Um apresentando a metrópole nacional, a metrópole regional, um centro regional, uma cidade local, uma vila. Esse é um modelo que a gente chama de esquema clássico. Só que, na atualidade, a gente vai ter uma metrópole nacional conversando com todos os outros espaços, tendo uma conversa de maneira direta, com a maioria deles, e de maneira indireta, com uma só, que seria a vila. Mas essa formação atual, esse esquema atual, é importantíssimo para que a gente possa entender como funciona a ideia hierárquica dos centros urbanos. E para entender como é que aconteceu essa organização, essa hierarquia entre países desenvolvidos e países emergentes, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, como vocês queiram chamar. Como é que a gente consegue enxergar essas diferenças? Primeiro, vamos começar com a ideia de países desenvolvidos. Tá? Esse processo de urbanização ele não se deu de uma hora para outra, começa lá no século XVIII e foi acontecendo aos poucos, fez com que essa migração, essa saída do homem do campo acontecesse, se iniciasse lá no século XVIII e perdurasse até o século XX, e depois, com os processos migratórios, nós vamos ainda ter outros deslocamentos sociais,
outros deslocamentos populacionais. Então, você tem tempo do século XVIII até o século XXI para gestar esse processo. É uma coisa gradual, tá? Foi muito mais intenso nos países desenvolvidos até mais ou menos o século XX. Depois ele começa a entrar num ritmo menos acelerado, numa expansão menor, e essa característica ela continua sendo muito forte de entrada e circulação grande de pessoas em países emergentes ou em desenvolvimento, como vocês queiram. Nos países desenvolvidos, o que é que fez esse processo migratório? Revolução Industrial, que nós já falamos. Quando você tem a saída do homem do campo para a cidade, é bom estar atento a uma coisa. O cara foi morar na cidade, mas a cidade não estava preocupada com o cidadão. Ela queria mão de obra. Então, ela não pretendia, nem queria, nem estava conseguindo, na época, organizar uma estrutura melhor no que diz respeito à qualidade de vida que eu digo, para toda a população que estava entrando na cidade. Então, os operários eles começaram a lutar e reivindicar por essas mudanças. E que mudanças eram essas? Minha gente, imagina uma cidade que estava vivendo um caos. Né? E essa luta acontecia por quê? Porque estava faltando tudo. Faltava limpeza pública, faltava higiene nos espaços, os bairros superlotados, sem saneamento básico. Os movimentos dos trabalhadores, devido a isso, por reivindicar, eles ganharam força. E por conquistar aquilo que eles reivindicavam, os bairros operários começaram a passar por grandes melhorias. Essas cidades, muitas dessas cidades europeias, elas tiveram de ser reconstruídas. Vamos recordar que 2 grandes guerras aconteceram. Então, os erros que existiam anterior à Primeira e à Segunda Guerra puderam ser corrigidos por um detalhe importante. A população trabalhou de forma ativa nessa reconstrução, dando opinião, dando sugestão e tendo voto e voz ouvidos. As leis de urbanização eram muito mais rígidas, ainda são, naquilo que diz respeito a criar padrões estéticos, padrões de cuidado urbano, padrões preocupados com a qualidade de vida, com a sanidade de vida, e as qualidades ambientais dentro desses padrões urbanos, ela tem uma importância única. Não se cresce de forma urbana sem se crescer também no que diz respeito ao ambiente natural. Então, a preservação dos rios urbanos, a preservação de áreas de mata ou o reflorestamento tornaram-se coisas importantes e pontos primários na urbanização dos países desenvolvidos, destacando-se aí os países europeus. Esse padrão urbanístico, que é longo, ele é diferente na Europa do que é observado nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão. É diferente completamente do que é observado nos países subdesenvolvidos. E isso se dá, como já foi falado, pelo tempo que você teve para reconstruir, para construir, para reestruturar o seu espaço. Embora a Europa seja um dos continentes mais urbanizados, é bom a gente ressaltar que a maior parte da população vive em cidades médias, mas esse deslocamento ele se torna curto porque as cidades são muito próximas. É diferente de um Brasil, por exemplo, onde nós temos um país-continente. A nossa realidade é completamente diferente desse conceito europeu. Então, esse padrão de urbanização do continente europeu, ele acaba tendo aglomerações com menos de 500 mil habitantes. Tá? Fica muito mais fácil de você organizar um espaço com uma população pequena. Hoje, no período dessa gravação, a gente tem uma cidade de São Paulo, por exemplo, com 12 milhões de habitantes. Tá? Então, para você organizar o caos urbano, que é uma cidade com 12 milhões de habitantes, é muito mais complicado do que você organizar o caos urbano de uma cidade com 500 ou menos, 500 mil habitantes ou menos. Tá? Então, isso tem que ficar destacado. Já nos países subdesenvolvidos, o que é que a gente tem? Um crescimento que começa de forma tardia, um crescimento urbano tardio. Geralmente, ele está ligado com problemas de estruturação do país. Então, você vai ter uma indústria que aparece do nada e que precisa logo, logo de funcionários e que está crescendo de maneira rápida, a toque de caixa.
Então, você tem, nessa indústria que aparece, nesse crescimento desordenado rápido, uma cidade que acaba crescendo também rápido e de forma desordenada. E esse crescimento que vai acabar acontecendo em países subdesenvolvidos, ele vem atrelado com uma falta de planejamento, com uma falta de organização e com falta de organização social. A população ela não se envolve, ela não se veste dessa ideia de espaço urbano, e por isso, aqueles que estão ligados à indústria, aqueles que estão ligados ao comércio, o setor político, é quem vai fazendo do seu jeito aquilo que ele entende que é o melhor para o processo urbano, quando, na verdade, um processo urbano ele passa pela gestão social, ele passa por essa necessidade da sociedade fazer o espaço crescer e crescer junto com ela. Nas regiões mais pobres do Brasil, por exemplo, esse êxodo rural ele foi muito rápido, se destacando aí nas décadas de 50 e 60, e causou aquilo que a gente chama de inchaço urbano em grandes cidades. Esse inchaço ele não é resolvido de uma hora para outra e acaba gestando o quê? Os chamados bairros periféricos, áreas periféricas, áreas de grota, áreas de favela, e cada uma com sua demanda e sua característica própria. As taxas de natalidade em países pobres, subdesenvolvidos, emergentes, como queiram, é completamente diferente das taxas de natalidade dos países ricos. Então, a gente vai ter uma taxa de natalidade extremamente alta, uma taxa de organização urbana extremamente baixa, e esse crescimento social batendo de frente com o crescimento urbano, ele acaba gerando essa loucura que é o grande problema dos centros urbanos dos países em desenvolvimento subdesenvolvidos. Falta de emprego, falta de estrutura dos bairros, falta de saneamento básico, falta de creche, escola, hospitais que não estão armazenados com medicamentos e demais insumos. Então, tudo isso acaba gerando uma grande loucura. Áreas da Ásia, da África, da América Latina são os que mais sofreram com esse crescimento frenético, com essa, como diria o Matuto, com essa perrice. Essa perrice foi que gerou todo esse problema, porque se quer muita coisa com um prazo de tempo muito pequeno, mas nós queremos sempre para ontem, nunca se organiza. É um povo que tem uma agonia da moléstia para fazer com que a gente tenha esse crescimento. Aí a gente vai para os conceitos, tá? Conurbação, eu já falei num vídeo posterior, só trazendo em resumo, basicamente, é o encontro de duas ou mais cidades vizinhas que acabam eclodindo, juntando-se uma com a outra, explodindo em crescimento. Você não sabe onde começa e termina uma cidade, você não sabe quando vai começar a cidade vizinha. Uma megalópole é uma região super urbanizada, independente do número de habitantes. Ela vai ter uma aglomeração urbana principal e ela vai crescer muito no que diz respeito a essa questão urbana. Uma megacidade se refere a aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Então, repara só a grande diferença. Povo, bota o cabeção para recordar. Megalópole, uma grande estrutura urbana. Não importa tanto o número de habitantes. Já uma megacidade, ela tem que ter no mínimo rasteiro ali, levando lapada no lombo, 10 milhões de habitantes. Esse conceito de megacidade, ele é principalmente observado no que diz respeito à questão demográfica. Para você ter uma cidade muito grande, uma mega cidade, uma cidade que vai se destacar nesse aspecto, você tem que ter muito filho. Filho da cidade, para não gerar nenhum entendimento errado. Tá? Então, toda vez que eu falar de urbanização e toda vez que eu falar de metropolização, a gente vai ter que estar atento a algumas coisinhas. As metrópoles são centros de comando, centros econômicos, centros religiosos, culturais, centros de pesquisa, e elas sempre são marcadas por essa ideia de ser uma grande cidade. Tá? Quais são as principais características desses centros? Geralmente, esses espaços de metrópole são as pontes que ligam o país ou as cidades médias a cidades do exterior, a espaços do exterior, devido à sua questão econômica e cultural, e essa organização ela se dá de forma diversificada. Lembra disso, certo? Na paz, sem dor de cabeça, todas as vezes que eu falar de uma megalópole,
eu vou ter que recordar que esse conceito de megalópole faz a junção de duas ou mais metrópoles. Existem muitas metrópoles no mundo? Existem algumas. Existem muitas megalópoles no mundo? Não, não existem tantas. Mas aí a gente vai destacar algumas megalópolis, como, por exemplo, Boston e Washington, tá? É uma megalópole que se destaca pela questão econômica, pela importância política, pela questão social, cultural. Esse período histórico que nós estamos vivendo, tanto em Boston como em Washington, ele é importante pelas questões raciais, étnicas, culturais que vêm fervilhando. É bom a gente estar atento a isso daí. Outras cidades importantes, Tóquio e Yokohama, lá no Japão, tá? Em termos de tamanho, dimensão, importância, a gente não pode esquecer dessa bendita. É isso, meu povo. Qualquer dúvida, chama no chat, conversa, puxa um telefone, a gente vai tirando na medida do possível. Deixa o teu comentário aqui. Se é que eu já liberei os comentários, eu nem sei, tá? Mas a gente vai estar conversando posteriormente. Próximo vídeo sobre a questão urbana vai falar sobre os problemas urbanos, problemas ambientais e problemas sociais. Valeu? Valeu. Tchauzinho.